dia, família Século. Estamos mais uma vez aqui no podcast Coisas de Pai e hoje estamos no nosso último podcast que iremos encerrar as homenagens ao mês de agosto, o mês destinado aos pais e em especial aos pais do Colégio Século. Estamos aqui com o Franklin, o pai do Eduardo Henrique. Bom dia, Franklin, seja bem-vindo. E vamos hoje falar um pouquinho do que é ser pai. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer ao convite do Colégio Século. É um prazer aqui estar podendo falar um pouco dessa experiência que para mim é nova, é recente, mas é prazerosa, sem dúvida nenhuma. Como você disse que é recente essa experiência de ser pai, me conta um pouquinho como foi para você ser pai, de primeira viagem, e tá agora com a sua esposa esperando o segundo filho, mas com o Eduardo Henrique foi o primeiro momento, que você se viu ali como pai. Como foi esse momento, o nascimento? Foi um momento especial, Quando eu vi ele nascer ali, eu percebi que todos os valores que nós temos, eles são relativos, A partir desse momento você vê que não é só você, que é outra criança, que você é capaz de abrir mão de tudo que você achava anteriormente que não era, em prol de uma outra pessoa, É você ver literalmente um outro ser com a sua imagem e semelhança, pelo menos física, A gente sabe que em termos de personalidade, com o tempo ele vai tendo a personalidade própria, Então foi um desafio, um senso de responsabilidade, mas muito prazeroso, e cada dia mais que eu tenho passado tempo com ele, tenho educado, eu tenho visto também como é importante valorizar os nossos pais também, No caso, o meu pai e a avó dele, A gente vê que não é fácil, mas que vale a pena. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, E como eu disse, às vezes se você não tem um sentido para viver, a partir do momento que tem filho, o sentido já está ali. Muda um pouco, Totalmente. Você falou aí a semelhança física, mas eu tenho certeza que em alguns momentos, além da semelhança física, talvez em alguns momentos alguma coisa que o Eduardo faça que você diz, poxa, eu me vi ali. Tem alguma coisa que você se vê no Eduardo? Sim, sem dúvida, tem várias coisas. Primeiro, eu diria que o bom humor dele, eu também me considero bem-humorado, então eu vejo algumas respostas deles que são irreverentes, e eu era assim, ainda continuo sendo, a gente traz certas características desde pequeno. Eu diria também que ele já é uma criança muito determinada, sabe o que quer e não desiste fácil. Essa é uma outra característica que eu sei que tem. Tem também um pouco da teimosia do pai em algumas questões, E alguma coisa também, ele é muito parecido comigo, é na forma de expressar os sentimentos. Não é tanto de falar, mas é de fazer. Então, nos pequenos gestos ali do dia a dia, uma palavra que ele fala, um beijo, um carinho, isso também lembra um pouco alguns comportamentos meus, que são muito mais de fazer também do que de estar expressando por meio de palavras. Então, isso assim, eu vejo muito nele. Coisas que eu sei que eu fazia quando era criança, que não só o que eu lembro, mas como meus pais também contavam, e o jeito às vezes de andar também, o olhar dele também, as pessoas dizem, especialmente meus pais, que parece muito, Então, enfim, tem várias características. Tem algumas características, então, Tem várias. O que é ser pai para você? Eu diria que é um termo indefinido, não tem como definir. Eu diria que ser pai é só quem é, de fato, que pode dizer o sentimento que introjeta em você a partir do momento que você vê que tem um outro ser que depende de você, Porque não só que parece, porque pai também é aquele que adota, não é só o pai biológico, Quem cuida, independente também do gênero. Então, é a experiência que cada um vai ter e vai agregar para si como valor. Então, eu não tenho... eu diria que é isso, é uma palavra indefinida. O meu sentimento por ele, eu não tenho como definir. Eu só tenho como sentir tamanho o amor que eu tenho por ele. Como eu disse, pela primeira vez eu olho para uma outra pessoa e digo assim, eu abro mão de tudo por mim em razão de outra pessoa. Então, nesse momento, eu não consigo definir o que eu sinto por ele. Hoje você consegue dizer assim, o melhor de ser pai é isso?
Eu acho que o melhor de ser pai é você ter, como eu falei no início, a oportunidade de ver um outro ser que, de certa forma, lhe eterniza, né? Então, ali sou eu em outra pessoa, que vai estar eternizado, se Deus quiser ir com netos, né? Então, você vê que não é só isso aqui, que as coisas não acabam aqui. Podem até acabar materialmente, uma hora a gente sabe que a gente vai faltar para eles, mas os valores, a educação, né? Que começa também pela escola, né? A gente escolheu o século por compactuar com os valores da boa educação, do respeito, né? E saber que ali, quando eu olho para ele, que ele está nesse momento ali embaixo da mesa, é a minha continuidade das minhas gerações, né? Então eu quero passar para ele o de melhor que ele pode ter, mas também quero mostrar para ele os defeitos do pai dele, para que ele não possa reproduzir. Também eu acho que é isso, é mostrar o que a gente tem de bom e o que tem de ruim para que ele não... E eu acho que só assim é que a sociedade vai evoluindo, né? A gente passando esses valores para os filhos, tanto o que é de bom como também o que é de ruim, porque somos imperfeitos, né? Então os defeitos ensinam muito mais do que as virtudes, né? Você me falou aí a questão dos ensinamentos que os seus pais lhe deram. Tem algum ensinamento que o seu pai fazia, que hoje você recorda e hoje você reproduz com o Eduardo? Sim, eu acho que a primeira coisa é a bondade. Meu pai é uma pessoa, está vivo ainda, é uma pessoa muito boa, humildade. Ele me passou muito isso de você não ser melhor do que ninguém, independente da posição social que você ocupe. Ele tem uma posição social de relevância na sociedade e mesmo assim ele nunca mudou. O comportamento dele é ao contrário. No meio em que ele trabalha, que é um meio muito hierarquizado, as pessoas de hierarquia inferior sempre admiraram isso porque nunca subiu a cabeça dele. Ele sempre tratou as pessoas muito bem e uma pessoa muito trabalhadora. Isso também eu aprendi muito com ele. Assim, faça chuva, faça sol, tá disposto a trabalhar e saber que você não consegue nada sem trabalho, sem respeito, sem estudo também, né? Sempre procurava me incentivar a estudar, né? E ser perseverante. Então, esses valores é o que eu procuro passar para o Eduardo Henrique também. Você tem alguma lembrança do seu momento de infância com o seu pai? Algo que marcou assim? Tenho vários, né? Mas um em especial acho que nas datas comemorativas, né, de aniversário, que ele sempre fazia uma surpresa. Não é em relação a bens materiais, né? Não se trata disso. Mas você vê, por exemplo, teve um episódio em que eu estava indo mal na escola, estava prestes a reprovar e a família em geral dizia, olha, presente é só para quem passa, aquela coisa toda, né? E naquele momento ele se posicionou e disse, não, ele, independente disso, ele vai ganhar porque ele é filho. Então isso para mim representou, não pelo fato do presente em si, mas porque o pai acolhe, independente se o filho está errado ou não. E aquilo ali representou para mim uma mudança de comportamento. Às vezes a melhor forma de se educar é num primeiro momento acolher e entender o filho, mas mostrar que está errado, do que simplesmente disciplinar da pior forma possível, negando algo ou privando ele de alguma coisa, não. É claro que em alguns momentos a gente precisa tomar medidas mais enérgicas, mas naquele momento foi a sensibilidade dele em ter visto que não era o que eu precisava. O que eu precisava naquele momento era de um acolhimento, de um olhar mais fraterno e, sem dúvida nenhuma, a gente superou aquilo ali. Passei de ano. Eu ia perguntar isso, você passou de ano. Passei, ganhei o presente, mas o principal presente foi esse gesto dele. E tantas gesto outras, de amor. E tantas outras, jogos que a gente sempre, ele gosta muito de futebol, então às vezes a gente sentava no sofá e ficava os 90 minutos calados, mas só assistindo, mas aquilo ali era companhia. Era a companhia dele, então isso para mim é o que vale. As coisas materiais não fazem tanta diferença, não. Como é a sua relação com o Eduardo Henrique? Você brinca com ele? Como é essa relação entre pai e filho? Eu considero boa. Eu tenho uma agenda de trabalho muito ocupada, né? Infelizmente a gente vive numa época em que tudo é corrida, é para ontem, né? E o ontem já é desatualizado hoje, então você tem que estar nesse ritmo, milhares de informações ao mesmo tempo, mas eu procuro dar o máximo da minha presença a ele. Não é o suficiente, não é como deveria ser,
mas eu acho que ele vai entender que muitas das coisas que eu faço é para poder dar condições para ele também. Mas eu tenho um compromisso com ele, que não foi firmado com ele, mas comigo e com a minha esposa, né, que todo final de semana, um dia é dele. Então a gente leva ele para passear, brinca, e todos os dias, antes dele dormir, ou se já estiver dormindo eu chegar em casa e ao acordar de manhã eu dou um beijo nele, digo que amo, mesmo ele dormindo, né? E todos os dias que eu chego, procuro abraçar, perguntar. Quando ele vai para a escola, pergunto da escola o que ele vai fazer. E todos os dias que eu pego ele, eu faço questão de deixar ele pegar, eu pergunto como foi o dia dele, né? Demonstrar que todo lado dele. Então a nossa relação, na minha opinião, é a melhor possível de pai e filho. Às vezes eu tenho que disciplinar ele, né? Então acabo sendo o pai chato, né? Mas faz parte também. Faz parte, sem dúvida nenhuma, é necessário em alguns momentos. Mas ele é uma criança maravilhosa, eu não podia ter ganho um filho melhor, sem dúvida nenhuma. Você consegue me descrever em 3 palavras o que o seu filho representa para você? Olha, eu diria que amor, amor e amor. Eu acho que as 3, ao triplo, amor ao triplo, define ele. Acho que a partir disso, todo o restante já é abarcado. O que você almeja para o futuro do Eduardo? Bom, como todo pai, eu me preocupo, né, com o crescimento profissional dele, né? Então eu espero que ele tenha muito sucesso profissional, mas que antes de tudo ele não esqueça valores que formação nenhuma e dinheiro nenhum paga, né? Como amar ao próximo, sempre fazer bem ao próximo, né? Não fazer mal às pessoas, ser uma pessoa honesta, de caráter, de índole, ser leal às pessoas, né? Então é isso que eu espero dele, e o restante, que ele seja ele mesmo, com as qualidades dele e com os defeitos dele, porque é um ser humano como todos os outros, né? Mas a gente sabe desde o dia que ele nasceu que é um ser humano bom e que vai fazer muito bem às pessoas. Isso inclusive é um dos fatos, um dos valores que a gente escolheu também a escola Século por não ter esse viés, vamos assim dizer, tão competitivo de formação intelectual. É uma escola que nos dá todo o apoio em termos técnicos, né, de bons professores, de bilíngue, mas é uma escola que tem nos agradado no sentido humano, de acolher essas crianças e fazer com que elas se sintam especial. Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção na escola, é que lá ele se sente único, embora rodeado de milhares de crianças que devem também ter o mesmo sentimento. Então ele lá é conhecido, né, pai? Aí, chegou. Né? É conhecido por todo mundo como Eduardo Henrique, o Dudu, aluno nota 10.5, ele fala isso lá, né? E então assim, ele não se sente como eu já me senti em outras escolas, como um número, um boleto. Não, ele se sente como uma criança especial que todo mundo sabe quem é ele. Então ele se sente muito acolhido nessa parte. É nota 10, nota pai. 10, pai. Muito bem, Dudu. Então isso aí, para mim, não tem dinheiro que pague. As questões aí de aprimoramento intelectual, isso aí ele vai com o tempo. Ele tem as potencialidades dele, as dificuldades, e nada que a escola e os pais não possam ajudar. Não possam trabalhar. Mas o carinho que a escola tem, as professoras dele, Sol, Ruth, né, Amanda, se eu estiver esquecendo outra pessoa, até me perdoe aí a falha de memória, mas que fazem com que ele todo dia chegue com uma história e a gente percebe que é dada uma atenção singular para ele. E mesmo assim, todas as outras crianças recebem a mesma atenção. Então, a gente fica tranquilo e satisfeito de saber que ele vai feliz. Quando dá 10, 15 minutos antes da entrada da escola, ele fica desesperado para ir para a escola. Então, é sinal que ele está feliz e que está sendo bem tratado. Então, a gente sente como se a escola fosse uma extensão do nosso lar. Então isso assim para mim não tem nada que pague. Isso nos deixa muito felizes também com isso, porque isso eu acho que é o que importa, assim. O Eduardo, ele é único, né? Ele vai construir aí, mas ele é único. Ele tem que ser tratado como único, isso é importante para a vida acadêmica dele também. Você me falou que tem um dia específico que você tira com a sua esposa, né, para
para brincar, para passear com o Dudu. Mas É. tem algo que vocês gostem de fazer? Jogar bola, ir à praia, ir tomar banho de piscina, algo que brincar de carrinho, não sei, montar Lego. O que mais vocês gostam? Um passatempo, um hobby? Eu acho que, bom, o que eu acho que ele mais gosta de fazer comigo é passear, ir para shopping e brincar em parque. Parques abertos, né? Então ele gosta de eu estar acompanhando ele, de estar entrando nas brincadeiras dele. Uma outra coisa que ele adora, assim, que é a cara dele, é antes de dormir, ele gosta que eu pegue ele e fique jogando na cama, fazendo um pula-pula, né? E aí ele se diverte, e aí ele às vezes vai até dormir feliz, porque sabe que vai ter esse momento prévio com o pai, né? Então, assim, montar coisas também. Então, eu monto pistas de carrinho para ele. Ele gosta, o que eu percebo que ele gosta de mim, assim, é a criatividade. Eu pego uma coisa assim que parece não ter importância, ou que ele às vezes já não dá importância, eu transformo numa outra brincadeira, né? Ou seja, o lúdico. Eu acho que ele gosta muito disso, de brincadeiras lúdicas. A tecnologia hoje em dia ele não é muito assim adepto, não. Ele gosta da coisa lúdica, manual mesmo, de você inventar uma brincadeira, inserir ele. Então lá em casa assim, tem um roteiro grande aí de coisas, brincar de pega-pega também, quando eu me escondo para ele procurar. E jogar bola ele está começando a gostar agora. Eu enquanto pai... Você falou que você gostava de assistir futebol com seu pai. Eu gosto de assistir. Ele ainda não, mas eu não gosto de jogar. Eu só gosto de ver. De assistir, né? De assistir. E já ele tá gostando de jogar, mas assistir de vez em... Mas então você vai assistir ele jogar? Vou, sem dúvida. Se ele quiser, eu disse à mãe dele, lá em casa a gente vai incentivar o que ele quiser ser. Eu particularmente não gostaria que ele fosse ao contrário da maioria dos pais, que ele fosse jogador de futebol, mas se tiver de ser, ele for ser feliz, ele vai estar na arquibancada lá torcendo. Sem dúvida, vai ter todo apoio. Uma mensagem que você poderia me dizer para o seu filho hoje? Para deixar registrado, para quando ele crescer, já se tornar um homem e ele dizer, olha a mensagem que meu pai me deixou. O que eu poderia deixar para ele é que ele sempre tivesse em mente que alguns valores, eu sempre toco nesse ponto, independente dos valores, eu sei que os valores também não são homogêneos, né? Cada um tem os seus e isso varia de acordo com a cultura, mas que ele não esquecesse das lições que os pais, claro, é dia dos pais, que o pai, mas que a mãe também deixa para ele, que são inegociáveis e que não há dinheiro no mundo que se pague. Então a amizade, a lealdade às pessoas, a honestidade, né, o caráter, enfim, a bondade ao próximo, isso é muito importante. Se você não pode ajudar o próximo não prejudicando, você já ajuda, não é? E nas pequenas coisas, não precisa ser em grandes coisas não, sabe? Às vezes numa palavra, numa frase, que é isso que ele vai levar para a vida dele, né? Então assim, principalmente a amizade, o amor, a família também, né? Como eu estou dizendo aqui, independente de qual seja a composição familiar, né? Não estou falando da composição em si, eu estou falando do instituto, isso é muito importante, a gente ter esse apoio familiar e o restante ele vai correr atrás, como todo mundo tem que fazer, né? Então é como um pássaro, né? A gente está educando, criando e dando as condições de voo para ele. Para onde ele vai voar, a altura, local, isso aí é com ele. E vai caber a gente, enquanto pai, incentivar, orientar para que ele siga um bom caminho, mas sempre respeitando o caminho que ele decidir seguir e dando todo apoio, porque eu tenho certeza que ele vai saber escolher o que é melhor para ele. Eu acho que o pai e mãe também tem que confiar no filho, sabe? A gente é difícil, às vezes a gente quer impor as coisas porque acha que é o melhor, mas a gente tem que entender que com o tempo vai passar por fase, né? Adolescência, vida adulta, mas com o tempo ele vai saber o que é melhor para a vida dele. E ele estando feliz, né? Ele estando feliz, eu vou estar feliz também. E a família está crescendo, né? Também agora o Dudu vai ganhar um irmãozinho. Tá para vir aí o Arthur Henrique, né? E em breve aí vai ser também novo aluno aqui da escola. Estamos aguardando. Ele está ansioso aí com o irmão que vai fazer mais companhia a ele aí também. E a gente está muito feliz, a gente já vê o carinho dele com o irmão, direto assim, já até fica falando com a barriga, né? Arthur, vai nascer quando?
E a gente diz a ele, ó, tá quase, tá vindo. Então a gente já vê que ele vai ser um irmão carinhoso que vai ajudar nesse processo de inserção, né? Vai desse estar novo no membro. processo, sim, né, de cuidar, do cuidado que o Arthur vai precisar nesses primeiros momentos. Ele vai estar com certeza ali. Sem dúvida. E eu queria realmente agradecer, Franklin, a oportunidade de escutar um pouquinho o que é ser pai para você. Eu vi que você é bem família, né, os valores que você preza para o Dudu. E desejar que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa. E um feliz Dia dos Pais. E o Colégio Século, mais uma vez, agradece a sua participação e a sua escolha, porque ficamos felizes, né, em você escolher e confiar também a educação do seu filho, do Dudu, e em breve do Arthur, em nossas mãos. Eu agradeço também o convite, né? Eu sei que são vários pais, né, em todas as unidades do Colégio Século, né? E assim, me sinto um privilegiado de ter sido chamado assim para dar essa breve entrevista ou fala, né? E espero também que eu possa, nesses pequenos minutos aqui, bem como os outros pais, ter representado a maioria dos outros pais, né, que não puderam estar aqui, mas que com certeza nos próximos anos terão oportunidade, né? E agradecer mais uma vez a escola por tudo, né? E dizer que a gente está muito satisfeito mesmo, e agradecer também a sua condução aqui na entrevista, e estamos à disposição para outras ações aí que a escola precisar. Obrigada. Obrigado. E hoje finalizamos o nosso podcast Coisas de Pai. A nossa homenagem a todos os pais, em especial aos pais do Colégio Século. Um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos vocês.